Bom, eu entrei na harmonização facial há mais ou menos 9 anos atrás. Quando eu entrei na harmonização facial, eu entrei porque eu estava na profissão da odontologia e eu não gostava tanto da odonto. Então, quando surgiu a harmonização, eu falei, vou entrar nessa área. Porque eu pensei, poucas pessoas fazem, tá iniciando agora, e eu vou colher frutos ali de quem chegou primeiro, bebeu água limpa. Eu sempre fui muito empreendedora, porque os meus pais vieram do nada, construíram empresa, então eu já pensei ali no negócio. Quando eu fiz meu primeiro curso, eu não amava entregar o procedimento, porque, gente, tem muita gente hoje que romantiza essa ideia da harmonização, da estética, do belo, e quando eu pergunto em alguns cursos, assim, que a pessoa está começando, por que você veio fazer estética? Ah, porque eu quero deixar as pessoas bonitas. No meu caso, não. Eu fui fazer porque eu queria ganhar dinheiro, para poder viajar, para fazer as minhas coisas, porque isso sempre foi um sonho meu. Então, quando eu entrei na harmonização, o mercado estava no início. Eu evoluí ao longo desses quase 10 anos de harmonização facial e 14 anos de odontologia, né? Vou fazer 15 anos esse ano. O que eu vejo hoje é que muita gente agora entra na área com esse sonho da estética e tudo, mas também de um dinheiro fácil. Porque é prometido que a área é muito lucrativa, que a área é isso, que a área é aquilo. E sim, a área pode ser muito lucrativa. Eu não estaria na área há 9 anos só por amor, se ela não me trouxesse dinheiro. É uma área lucrativa. Mas as pessoas, elas estão perdendo a essência do que é se transformar e do que é transformar uma carreira de início numa carreira de sucesso. Se eu pudesse voltar no tempo, ou se eu tivesse que voltar no tempo e construir tudo de novo, esses dias eu escutei essa pergunta. Eu li num livro essa pergunta. Tudo que você construiu até agora, se você perdesse tudo e tivesse que construir de novo, o que você faria e o que você não faria? O que eu faria? Eu faria exatamente o que eu fiz, que foi iniciar pensando sempre em vender. Então eu pensava, eu preciso vender porque eu tenho conta para pagar. E eu sempre iniciava o mês pensando nas ações que eu ia fazer, no preço que eu ia ter que vender, em quais pacientes que eu ia atrás. Então eu pensava em vendas e eu pensava no paciente. Como é que eu vou reter esse paciente? Eu sempre fui de ter muito essa questão do acompanhamento. Então um dos pontos que me fez crescer é que falo que é a técnica de empilhar pacientes. Eu fui empilhando as pessoas porque eu não perdia os meus pacientes. A gente trazia pacientes novos, mas também mantinha os que a gente tinha com um controle muito bem feito de retorno desse paciente. O segundo ponto que eu fiz e que eu faria com toda certeza, e talvez mais, foi o marketing. Desde que eu entrei na harmonização facial, eu faço marketing. Eu comecei fazendo sozinha, depois eu contratei uma agência, depois eu comecei a trocar de agência para ir para agências melhores, que me entregassem mais, mas eu sempre fiz marketing. E isso foi algo que me ajudou muito também. O terceiro ponto é que eu sempre tive equipe. Eu nunca trabalhei sozinha. Eu acho que eu não tinha nem falado sobre isso ainda, mas eu nunca fui a profissional que abriu um consultório e que era eu presa. Desde o início eu tive uma secretária. E quando eu fui melhorando e tendo mais movimento, eu contratei mais gente, porque eu sempre enxerguei as pessoas como auxílio para o crescimento, como investimento e não como um gasto ali dentro. Porque todo mundo que vem agregar na empresa, né, hoje no grupo, antes era um consultório, uma clínica, sempre consegue, eu enxergo como uma oportunidade de vender mais porque aquela pessoa tá ali, gente. E eu acredito nisso, não só no vendedor, na equipe comercial, mas desde a pessoa que abre a clínica, que limpa a clínica e que cuida do aluno, e que cuida do lanche, que cuida de tudo, do marketing. Todo mundo, para mim, é um pontinho a mais que vai contribuir para a venda dentro da empresa, porque tudo vende. Não é só uma propaganda ou só um vendedor, todo mundo vende, a imagem vende, cada um contribui na sua área. E o outro ponto que eu poderia dizer que eu fiz e que eu não deixaria de fazer é sempre pensar em como eu posso fazer isso melhor e como eu posso entregar mais, como eu posso gerar mais valor. Então eu sempre estudei muito, eu fiz todos os cursos que tinha na época. Eu pensava sempre qual procedimento eu posso entregar, como eu posso entregar melhor esse procedimento. Eu não parei no tempo. Agora, falando das coisas que eu não faria ou que eu fiz errado e que eu voltaria e faria diferente. Eu sempre fui uma pessoa que eu tive muita dificuldade, eu sempre fui muito boa em falar com as câmeras, mas eu sempre tive muita dificuldade em conviver com pessoas, assim, normalmente, porque eu era tímida. Então eu ia num curso, eu ficava muito calada, me chamavam para ir em eventos da área, eu não queria ir, porque eu achava que se eu estivesse dentro da minha empresa, trabalhando, entregando, já era suficiente, e depois de um tempo eu descobri que não,
E eu penso hoje que se eu tivesse antes feito mais network, feito ligações com pessoas que são do meio também, conversado mais, ido mais a eventos da área e eventos que não são da área, eventos, é claro, com intencionalidade, eu teria crescido um pouco mais rápido, porque isso me atrapalhou um pouco. E aí é isso. Se eu pudesse fazer diferente, faria isso. Se eu tivesse que repetir, eu repetiria esses pontos que, para mim, são os pilares de uma empresa de sucesso dentro da estética, que é pensar sempre em venda, marketing sempre, porque o marketing leva a venda, entender que equipe que você vai trazendo não é gasto, é investimento, e pensar em sempre oferecer mais, gerar mais valor. E o que eu melhoraria é relacionamento com pessoas, porque tudo se faz com pessoas dentro da área da estética.